Olá pessoal, beleza? Sou o Gustavo Cuencas, sou aí o fundador do canal de alta, eu que faço a maioria das análises que é apresentada diariamente. Acho que é uma das primeiras oportunidades que a gente tem de se ver pessoalmente, né? De apresentar. A partir de agora vocês vão ver com mais frequência, vou estar fazendo vídeos um pouquinho melhores, explicando sobre o mercado de ações. E hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre todos esses boatos que existem sobre os rumores do Ibope, das campanhas eleitorais, do quem é bom, quem é ruim, como isso influencia o mercado. Então, na verdade, é assim. Na verdade, a palavra boato que eu coloquei não é bem essa, mas a ideia é que, sim, existe uma volatilidade através dessas notícias, mas não é isso que nos faz preocupar com o mercado. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem de lucrar com o mercado. Então a gente tem aí como princípio de assistir os noticiários, assistir as mídias, até hoje o WhatsApp, muita coisa ruim, a coisa ruim se propaga de uma forma muito forte, né? E isso acaba impactando e mexendo com o dia a dia do mercado. Então o que eu queria dizer é o seguinte, a gente consegue lucrar com isso, a gente consegue lucrar muito com isso. E eu fiz aqui uma análise rapidinha, é um bate-papo bem rápido, tá? Nada muito formal, do que aconteceu com o mercado de 94 até agora. Então, nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, com essa 7ª eleição. E é um padrão meio que repetitivo. A volatilidade aumenta bastante e com isso surgem oportunidades. O grande problema que a gente tem aí é que com essa volatilidade surge o medo, né? Porque as pessoas estão aí olhando noticiários e só vê coisa ruim, quem vai ser bom para o país, quem não vai ser bom para o país, o que vai ser o futuro, o que vai acontecer, se vai ter democracia, se vai estar em risco, se vai ter uma ditadura, não importa. Isso aí eu acredito que não vai estar nas nossas mãos de estar medindo isso daí. O que importa é como é que a gente lida com o nosso medo, com a nossa angústia criada por essas mídias. Então é isso que eu quero estar mostrando aqui, deixando vocês um pouquinho mais tranquilizados. Mostrar como isso a gente pode estar se beneficiando de um ato mais egoísta, pensando apenas na nossa rentabilidade. Depois a gente vai tratar de assuntos do que fazer para o país, como é que a gente pode contribuir, como é que a gente pode ajudar os outros com a nossa profissão trade, que é uma profissão solitária, né? Mas hoje o assunto é para a gente não se preocupar com isso. E a gente ter a cabeça tranquila, não entrar nesse medo, não entrar nesse ritmo, porque isso gera, sim, oportunidades de riqueza para a gente. Então eu vou migrar aqui a tela, a filmagem para a tela do computador, e aí nós vamos bater um papo rapidinho, em 94 até agora, e vamos analisar para você ver que esses padrões se repetem. Esses padrões se repetindo nos acaba facilitando a nossa vida de operar, de ganhar dinheiro e depois ver o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. Seja bem-vindo, vamos lá, espero poder ajudar todos vocês. Então é isso, pessoal, vamos começar aqui falando. Vou pegar o índice futuro, tá? Que é a composição do Ibovespa, a forma operável do Ibovespa, vamos dizer assim, que representa a carteira das maiores ações na Bolsa de Valores. Vendo agora, nesse período eleitoral, puxando aí, né, que agora dia 7 de outubro tem a primeira eleição, então eu fiz uma análise aí do mês antes da eleição e o mês depois da eleição de todos os períodos. O que eu quero dizer é o seguinte, tem uma série de instabilidades, tem uma série de situações econômicas que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que o presidente seja bom ou seja ruim, mas o que mais nos importa é o que está aqui nos gráficos, não é a notícia. Tem uma frase que remete muito isso, que são os preços fazem as notícias, e não as notícias fazem os preços. Foi muito interessante até no dia de ontem, que o mercado abriu em baixa aí com 1,6%, repercutindo uma notícia do Ibope, que o Haddad estava se aproximando do Bolsonaro, enfim.
E durante o pregão, tudo isso foi revertido. Se isso tem a ver com política, se tem a ver com se o investidor está... Não sei. É muito complexo para a gente estar analisando, é muito complexo para a gente estar operando. Nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro com o movimento do mercado. Então a gente vai entender o movimento do mercado, deixar a notícia de lado. A ideia é que a gente fique tranquilo, que a gente opere e que a gente lucre com isso, tá? Então, nessa operação, analisando por esse lado, teoricamente, aqui nesse mês que antecede a eleição, a volatilidade até que não está tão grande, né? Se a gente pegar aqui e ir para 2014, que foi o período de reeleição da Dilma, foi esse período aqui, foi uma volatilidade absurdamente maior. Nós estamos falando aqui, ó, de setembro de 2014 e olha só a pernada de baixa. Nesse dia aqui, no dia 24/10, foi o dia que confirmou a eleição dela, né, a reeleição dela. E o mercado fez uma grande pernada de alta aí, se você parar para ver, numa única pernada aí 6.000 pontos no índice é ponto pra caramba. Quem conseguiu operar isso daqui, enxergando esse sinal que o mercado deu na segunda-feira após a eleição, lucrou muito com isso, independente do que aconteceu. Depois é óbvio, não foi muito bem aceito na época, a gente já sabe da história. Teve uma outra pernada de baixa incrível aqui com um sinal bem claro, que aí de mais 12.000 pontos, é muito ponto, isso aqui dá para se ganhar muito dinheiro operando esses dias aqui. E no mês que antecedeu, que já vinha essas notícias de Ibope, de quem está na frente de quem, como é que está a situação, tem aí uma queda operável, vamos dizer assim, praticamente 14.000 pontos nessa operação, e nessa pernada, mais 14.000 pontos nessa outra pernada. Então, é um momento que, sim, tem uma volatilidade. Se você pegar para ver aqui o histórico do gráfico, um gráfico mais limpo, candles menores, quando começa o período eleitoral, quando começa a aparecer propagandas na TV, quando começa a aparecer esse tipo de coisa, as coisas ficam mais turbulentas. Mas nós não precisamos ter medo disso, porque existe muita oportunidade de operação aqui. É aqui que a gente vai realmente ganhar dinheiro. É muito mais fácil se ganhar dinheiro nessa situação do que nessa situação dos outros meses aqui. Do que entre maio e agosto foi muito mais difícil ganhar esse dinheiro do que setembro e outubro. Provavelmente, traders que operam volatilidade, isso daqui ganham muito dinheiro, muito mais do que todos esses meses. Nós, do canal de alta, a gente opera volume, a gente quer saber que o volume dos papéis operados está começando a crescer, para que direção que esse dinheiro está indo. E a gente opera um pouquinho desse volume. Então, é isso que a gente busca aqui no canal de alta, é operar volume, não importa da notícia. Quanto mais volume tiver, seja para baixo, seja para cima, mais oportunidades a gente vai ter. Então, o que eu quero deixar muito claro é, traders, não se afobem com o que vocês estão vendo na televisão. Os gráficos é o que vai nos dar o rumo da situação. Vamos lá para 2010, que foi o período de eleição de fato da Dilma. Foi esse período aqui. Foi esse período enquadradinho aqui. Essa foi a primeira eleição, né, que ela vinha substituindo o Lula. Você pode ver que aqui temos uma volatilidade bem grande também, né? Depois isso virou uma queda gigantesca. Mas o que eu quero deixar claro é que momentos como esse são favoráveis. Nesse dia aqui foi o dia que foi a segunda-feira após ela ganhar a eleição. O mercado deu uma subidinha, depois veio uma pernada de baixa, volatilidade gigantesca, candles totalmente desestruturados e indefinidos. Mas aqui, para quem nos segue e acompanha, sabe que isso daqui é um sinal de operação na ponta vendedora incrível. Sabe que aqui teria oportunidades de venda. Sabe que aqui nessa reversão talvez poderia ser uma oportunidade de compra. Óbvio que a gente tem um histórico político que não é muito bom. Então esse histórico político que tem nesses anos, você vai ver que teve mais oportunidades na baixa do que na alta. E é um estudo, não é um estudo, é um fato que eu tenho pessoalmente, que eu opero no mercado desde 2008,
Os maiores ganhos na bolsa foi na queda, porque o pânico sempre vence a ganância. O pânico gera movimentos expressivos de baixa, e isso nos agrada muito. Então isso daqui foi o que aconteceu com o índice dos papéis do Ibovespa no período entre setembro a dezembro, período eleitoral, o dia da eleição, que aconteceu depois da eleição. Não foi muito expressivo, se vocês comparar alguns outros acontecimentos. Não vamos falar de outros acontecimentos, estamos aqui focando apenas em movimentos pré-eleitorais. Tá? Então vamos lá para 2006, na reeleição do Lula, aonde o Brasil estava bombando, onde todo mundo acreditava que de fato a gente estava enganado e que ele seria uma pessoa boa para o país. O mercado refletiu isso. Nesse dia aqui, 31/10 foi a segunda-feira após a eleição, é isso mesmo. Foi dia 29/10 a reeleição. E o mercado ele vinha em alta e continua em alta. Teve aqui uns altos e baixos, muito pouco, porque, desculpa o barulho que eu no escritório aqui, a janela fica aqui próxima. Em 2006, na reeleição, o país estava bombando, a economia estava boa, todo mundo acreditava que de fato ele estava fazendo coisas boas e não roubando tanto para o país. Então, você vê que não surtiu muita diferença. Nessa campanha eleitoral aqui, o mercado não sentiu muita coisa. Nessa situação, é mais difícil de se ganhar dinheiro, nós traders, do que em situações como aconteceu em 2014, 2010 e como está acontecendo hoje. Então hoje está tendo oportunidades enormes. Eu vou até abrir aqui um trade aqui nessa hora que está acontecendo. Estou aberto aqui na operação. No dólar, foi vendido aqui a 4,68, já está chegando a 30 pontos de lucro. 30 pontos de lucro no dólar é muito lucro. E esse tipo de movimento expressivo acontece com mais facilidade em mercados voláteis. O que a gente gosta é de mercados voláteis, onde a gente tenha mais lucro. Então, isso aqui nós estamos falando de 2006, um período de reeleição, onde Lula, querendo ou não, era mais bem visto para o país. Vamos lá para 2002. Não sei se esse gráfico vai chegar até lá, não. Mas esse daqui vai chegar. Então aqui em 2002, que foi a parte tensa, né? A eleição do Lula, onde a gente, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, o que vai acontecer com a gente a partir de agora. Teve uma queda muito grande, muito expressiva, uma volatilidade muito grande. Não exatamente nessa situação, mas ela já vinha sendo sentida desde o segundo semestre. Então, teve uma queda gigantesca no índice. E aqui, com certeza, oportunidades apareceram de forma muito melhor. Né? Em 2002 eu não estava operando, entrei no mercado em 2008, mas eu gosto muito disso. Nossa, o Lula entrou no governo, legal, até foi bem aceito, né? A eleição foi dia 27/10, e que é justamente nesse dia aqui, dia 28, que foi a segunda-feira após a eleição. O mercado até depois que ele foi eleito fez uma carga interessante de alta. Depois começou a diluir, mas isso aqui o mercado já estava precificado anteriormente, olha o que caiu antes. Então esses anos reforçando, né, esses anos de pré-eleição é muito bom. Eu particularmente gosto bastante. Vamos lá para 98, mais longe ainda. Eu quero dizer aqui que eu não sou a partidária de nenhum, não defendo nenhum partido, tá? Mesmo porque na época de Fernando Henrique, em 98, o mercado também tinha medo do que estava por acontecer. Olha que queda gigantesca. Óbvio que nós estamos falando de 10 anos atrás, onde elementos gráficos não estão 100% atualizados, mas ele representa muito próximo da realidade
o movimento que esse mercado aconteceu. Então, de agosto até a eleição, que foi dia 4/10, exatamente nesse ponto aqui, olha o que essa bolsa caiu. Saiu de 10.900 pontos para 5.800 pontos, quase 50% em 2 meses. O mercado também tinha medo do FHC, não só de Lula. Então, é um pânico que, infelizmente, é brotado pelas mídias, pelas televisões, como fato de dúvida, de incerteza do que vai ser daqui para frente, como é que nós vamos ser. Então, os rivais jogam muito problema do outro partido, e isso impacta. Mas momentos como esse são lindos de operar. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom de operar, que é o momento pré-eleição e meses pós-eleição. Então, o que eu gostaria de deixar muito claro é para vocês não se preocuparem com isso. Vamos até 94, foi o período da eleição do Fernando Henrique. Vamos ver se o gráfico tem. Olha aqui como é legal ver a Bolsa há mais de 10 anos atrás, né? 4.000 pontos. É óbvio que tem correções aqui, mas o volume é minúsculo, né? Hoje em dia nós temos o privilégio de operar mercados assim, muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo, e a gente poder participar disso é maravilhoso. 94 aqui, informações acredito que estão desatualizadas, né? Não existe esse gap, mas nessa parte aqui ele andou meio de lado, aqui foi quando começou. Não dá pra gente estender muito mais que isso, porque a gente tem a limitação dos softwares. Mas o que eu quero deixar bem claro, bem simples, bem transparente aproveite esse momento. Aproveite esse momento, porque são eles que vai nos proporcionar trades dessa forma. Trades de 30 pontos é muito ponto. Então essa volatilidade, o que está acontecendo com o dólar hoje, nossa, uma pernada alta, porque por algum motivo pré-eleitoral, que o povo está com medo, o cenário americano está bom, os investidores estão tirando dinheiro. Não, é tudo conversa. Se você pegar e ver o percentual de investidores estrangeiros no Brasil, ela só cresce. Com política ou sem política, ele só cresce. O mercado brasileiro é muito atrativo lá fora. Então, isso aqui, essas notícias políticas geram esse desconforto, mas a gente consegue operar esse desconforto de forma muito favorável para a gente. E repetindo, o que fica são os preços, que os preços fazem as notícias. Se você pegar assim, um exemplo super simples, Petrobras, na época que estava R$4, era o caos, o Brasil ia quebrar. Nessa época, em 2016, estava R$4, o Brasil ia quebrar. As notícias falavam que a empresa não ia mais funcionar, que a caída de emprego, a comparação da Petrobras com a Shell, com qualquer outro tipo de empresas era ridiculamente. E muita gente saiu fora da Petrobras com medo do que estava ouvindo na televisão. Acontece que a Petrobras até hoje subiu 500% em 2 anos. Então, o motivo desse vídeo é: não dê ouvidos para as notícias, para os jornais. Eles podem até ter as razões deles por estar falando isso, mas a nossa razão é deixar essa tensão de lado, é olhar para o que nós estamos analisando no gráfico, baseado no nosso método de operação, e ser feliz com eles. Eu quero mais volatilidade no índice, eu quero mais nossa, caiu tantos pontos, caiu 6.000 pontos em 3 dias devido a um Ibope. Beleza, 6.000 pontos para mim é muito dinheiro a ser operado. Nossa, foi favorável, subiu 9.000 pontos. Ótimo, maravilha. Não, aconteceu, caiu mais 17.000 pontos por algum motivo eleitoral, político, troca de... Não tem problema, estamos felizes com isso também. Esses grandes movimentos é que a gente busca. A gente jamais quer trabalhar com o mercado lateral, que é isso daqui. Esses mercados laterais é um mercado mais difícil que a gente tem para operar. Então, nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, momentos de volatilidade alta que nos representa grandes lucros. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado um pouquinho e deixado um pouco esse pânico no mercado
das eleições de lado, das prévias e tudo mais, e que vocês foquem mais no trade operacional. Acreditem, estamos vivendo um momento muito bom, e se PT for eleito e a Bolsa despencar, vai ser um momento melhor, e se o Bolsonaro entrar e a Bolsa subir e o dólar despencar, vai ser um momento melhor ainda. Então nós estamos aqui falando exatamente de operações no mercado financeiro com rentabilidade a curto prazo. É para isso que a gente existe, para ajudar você a entender essa situação, a se beneficiar com isso e ter uma fonte de renda aí um pouquinho mais saudável e substanciosa, porque hoje a renda fixa não dá muita coisa muito mais para ninguém, né? Assim como aluguéis, seja lá o que for. É bom ter a diversificação, gosto, a gente tem uma série de ferramentas para isso também, mas o foco é o mercado de ações nos países desenvolvidos. O mercado de ações é o lugar para você ganhar dinheiro. Pessoal, obrigado por ter me ouvido, espero não ter estendido muito, a ideia é fazer um vídeo curto mesmo, passando essa minha visão sobre a volatilidade, sobre o quanto ela é boa pra gente. E é isso aí, o canal de alta está à disposição, fiquem à vontade, curta nossos links, siga a gente na rede social. Eu vou fazer de tudo para poder satisfazer e atender cada um de vocês, a tirar dúvida, a ganhar dinheiro e a ser feliz nessa profissão. Valeu, galera. Obrigado.